Vim aqui pedir para você ser meu seguidor. E nem é meu intuito ganhar mais seguidores. Mas eu vim aqui pedir para você seguir a Cristo. E o tema da nossa devocional de hoje é justamente sobre isso. Como seguir a Jesus. Muitas pessoas, elas reconhecem Jesus como Senhor, como Deus, como Salvador. Muitas pessoas sentem a presença de Jesus. Muitas pessoas reconhecem o seu amor. Mas quando se trata em seguir a Jesus, algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade, um receio. Como fazer isso? Como seguir a Cristo? Como ser um discípulo de Jesus? A Bíblia explica tudo isso. No livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, como seguir a Jesus. Está escrito assim, palavras do próprio Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja que este é um convite aberto de Jesus para quem quer realmente segui-lo. E dentro deste convite, Jesus estabelece algumas condições. E a principal condição para seguir a Jesus é a renúncia. Todos nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Sabendo que Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai, nos leva até o céu, cabe agora a pergunta: o que então nos aproxima de Cristo? O que te aproxima de Jesus hoje na sua vida? Alguma dificuldade? Algum sonho? Alguma realização? O medo? A gratidão? O perdão? Enfim, eu creio que cada um deve ter uma resposta para essa pergunta. Mas a Bíblia nos ensina que o que realmente nos aproxima de Cristo é a cruz. Exatamente isso. Veja que o convite de Cristo é aberto e ele é objetivo. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Renúncia. Tome cada dia sua cruz e venha após mim. Essa cruz a qual Cristo nos convida a carregar não é uma cruz de peso como muitas pessoas pensam por aí. Ah, eu estou carregando uma cruz muito pesada nessa vida porque eu estou passando por muitos problemas, por muitas dificuldades, por muitas aflições. Não. Cristo, ele já carregou na sua cruz as dores e as enfermidades. E o sacrifício de Cristo, acredite, foi suficiente pela minha vida, pela sua, pela vida de todos nós. A cruz, a qual Cristo nos convida a carregar, não é mais uma cruz de maldição, como era para os romanos. Não é uma cruz de peso, como foi a cruz de Cristo. A cruz a qual Cristo nos convida a carregar é uma cruz de vitória, aonde a morte foi vencida, aonde o pecado foi derrotado. A cruz a qual Cristo nos convida a carregar é uma cruz de renúncia. Em Romanos 6, a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Cristo sobre nossa vida superabundou sobre nós. Mas, sabendo tudo que Cristo passou por mim e por você, como podereis ainda permanecer no pecado? Não seria um ato de ingratidão para com Cristo? Pois é. Por isso a importância de negar a si mesmo. Negar as suas próprias vontades. Negar os seus desejos e até mesmo os seus sonhos. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é a verdade. E quando abrimos mão dos nossos sonhos, quando abrimos mão das nossas vontades para
conhecermos a vontade de Deus, é aí que entendemos o propósito de Deus sobre nossa vida, porque o propósito de Deus sobre nossa vida se estabelece sobre a vontade de Deus e não na nossa própria vontade. Então, quando negamos a nós mesmos, quando abrimos mão daquilo que queremos, daquilo que desejamos, para conhecer qual é a vontade de Deus sobre nossa vida, percebemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem como a vontade de Deus dar errado sobre sua vida. Então, seguir a Cristo é preciso coragem. É preciso ter o ato de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz. E é necessário que se faça isso todos os dias, porque todos os dias o pecado vai bater na sua porta, todos os dias você vai passar por dificuldades, todos os dias as aflições vão te cercar, todos os dias você vai ser cercado de alguma maneira para que você venha abandonar a sua fé, mas a cada vez que você for provado, tentado, a cada vez que você disser não para o pecado, você dá um passo diante em direção a Deus. Toda vez que você diz não para o pecado, você caminha e dá um passo a mais em direção ao caminho que é Cristo. Então, para seguir a Cristo é necessário tomar essa cruz, uma cruz de renúncia e não de peso mais. Agora, é claro, a cruz pode se tornar um peso? Sim, pode. Quando a cruz se torna um peso na nossa vida? Quando temos dificuldade de renunciar. Quando você tem dificuldade de abrir mão das suas vontades. Quando você tem dificuldade em abrir mão dos seus desejos pecaminosos, da concupiscência da carne. Quando você resiste em abrir mão das suas vontades, a cruz, a qual deveria ser leve, se torna pesada. E acredite, ninguém vai carregar uma coroa no céu se não usar uma cruz, não carregar a sua cruz aqui na terra. Amém? Então o Senhor Jesus diz assim, olha, tome a cada dia a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Como seguir a Cristo? Negando a si mesmo, abrindo mão das suas vontades para conhecer a vontade de Jesus sobre sua vida, tomando a sua cruz todos os dias. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O que seria isso? Aquele que coloca a sua vida como se fosse o mais importante acima do próprio Deus, acaba perdendo a sua vida. Mas aquele que abre mão da sua vida, e abrir mão da sua vida, que a Bíblia está dizendo aqui, é realmente abrir mão das suas vontades, é abrir mão dos seus desejos, para conhecer a vontade de Deus sobre sua vida. Aquele que deixa de viver a sua vida para viver a vida de Deus na vida dele, esse ganha vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, não sou eu, mas que vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Não sou eu, mas que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele deixou as suas vontades de lado. Ele abriu mão das suas vontades. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele almejava para viver os sonhos de Deus sobre a vida dele, para viver os planos de Deus sobre a vida dele. Então, quando você abre mão do seu eu, você conhece Deus dentro de você. Para que Deus venha agir de uma forma sobrenatural na sua vida, você vai precisar abrir mão do seu eu. Porque o seu eu muitas vezes está conectado, muitas vezes às paixões mundanas, ao orgulho, à ambição. Isso vai acabar roubando o seu tempo, vai acabar distraindo seus pensamentos, vai acabar de uma certa forma minando a sua fé, porque quando você passa a depositar esperança nas coisas do mundo e as coisas dão errado, de uma certa forma você se frustra e muitas vezes acaba culpando a Deus porque não está dando certo. Mas não é que não está dando certo porque Deus não quer que você dê certo, mas não está dando certo porque você está buscando o que não é certo. Mas eu garanto para você, se você buscar o que é certo, da forma correta, no local correto,
não tem como dar errado. Não tem como você buscar a Deus e voltar para sua casa sem resposta. O próprio Senhor Deus diz que aquele que vinha a mim não se perderá. Aquele que me buscar de todo o coração me encontrará, me acharás. Quando você busca a Deus como se fosse a maior prioridade da sua vida, como se fosse tudo que mais você quisesse neste momento, tenha certeza que você encontrará a Deus, você sentirá a Deus. Jesus, ele quer ser sentido por você. Jesus, ele quer que você sinta a presença dele na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde você andar, aonde você estiver, as pessoas vão poder ver a presença, sentir a presença de Cristo na sua vida, porque seguir a Cristo, meu irmão, não é viver uma vida de religiosidade. Seguir a Cristo não é viver uma vida de rituais. Seguir a Cristo é viver uma vida apaixonado por Cristo, de entrega a Cristo. Seguir a Cristo é entregar tudo a Cristo. Como seguir a Cristo? Porque o que aproveita o homem? Granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. O que aproveita, o que terá sido aproveitado na vida de um homem que ganha o mundo todo, mas perde a sua alma? Do que vale você ganhar a vida, o mundo todo, e perder a sua casa? Do que vale você ganhar tudo que você um dia sonhou e almejou, mas perder a sua essência, os seus princípios, perder o seu caráter, os valores naquilo que você acredita? Por isso, eu quero dizer para você nesse dia de hoje, seguir a Cristo, meu irmão, minha irmã, não é carregar uma Bíblia embaixo do braço, colocar um terno, uma gravata e simplesmente seguir a Cristo por causa da roupa que você veste. Não. Seguir a Cristo é muito mais do que isso. Seguir a Cristo não é apenas participar dos cultos de domingo à noite ou de quarta-feira. Seguir a Cristo é viver Cristo todos os dias da sua vida, apaixonado por Cristo, buscando a Cristo, falando com Cristo, falando para as pessoas que você conhece a Cristo e permitindo que as pessoas possam conhecer Cristo através da sua vida. Seguir a Cristo é um ato de coragem e não de covardia. E não são todos que vão ter coragem de seguir a Cristo, mas se você é alguém corajoso o suficiente para seguir a Cristo, tenha certeza de uma coisa: a partir do momento que Cristo tocar em sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Ainda que você tente, se esforce para ser o que você era antes, você não vai conseguir, porque Cristo já tomou você nas mãos dele, e a partir de agora você é uma pessoa completamente transformada por Cristo. Porque você abriu mão de si mesma, porque você negou a si mesma, porque você abriu mão das suas vontades para conhecer a vontade de Cristo, que é boa, perfeita e agradável sobre sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos são. Os nossos planos podem dar errado. Talvez o que você planejou ontem deu errado hoje. Talvez o que você estava planejando o ano todo deu errado neste final de ano. Talvez o que você planeja este ano para o ano que vem, você não tem nenhuma garantia que vai dar certo. Mas se você abrir mão dos seus planos para conhecer o plano de Deus sobre sua vida, eu garanto para você que o plano de Deus sobre sua vida não vai se frustrar.
não tem como dar errado. Então aprenda a colocar os seus planos dentro dos planos de Deus. Aprenda a pedir para que Deus aceite os seus sonhos, aceite os seus planos. Aprenda a entregar nas mãos de Deus, porque Deus é quem vai preservar, é quem vai proteger, é quem vai fazer acontecer esses planos, esses sonhos serem concretizados, serem realizados. Mas enquanto você não busca em Deus, enquanto você não recorre a Deus, enquanto você tenta apenas pelos seus meios, apenas pela sua capacidade, enquanto você tenta realizar todos os seus planos apenas baseado na sua força, na força dos seus braços, na força daquilo que você sabe fazer, na sua capacidade, enquanto você está agindo desta forma, você está por si só. Você está por conta própria. Então, se der errado, não culpe a Deus, porque você não entregou na mão de Deus. Não tem como você cobrar de Deus algo que você não entregou na mão dele. Não tem como você cobrar de Deus algo que você não entregou na mão dele. Se deu errado, não culpe a Deus, não cobre a Deus se você não entregou nas mãos de Deus. Se você não quis saber qual era a vontade de Deus, se você não parou para perguntar a Deus, é essa a sua vontade sobre minha vida? Se você não fez isso, você não tem direito nenhum de requerer de Deus uma resposta sobre sua vida. Se você pede para Deus, mas não espera Deus fazer, antes se precipita, tentando antecipar um resultado, por conta própria, fazendo aquilo que você acha que lhe é de direito, para que aconteça da maneira que você quer, e não da maneira e da forma que Deus quer, você não está entregando na mão de Deus. Você quer apenas que Deus seja o fiador do seu sonho. Você quer apenas que Deus seja o fiador do seu sonho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Com todo respeito, de todo coração. Com todo respeito, de todo coração. Às vezes, quando você vai alugar uma casa, uma das coisas que a imobiliária pede para você, o que que é? Um fiador. Alguém que garanta o pagamento do aluguel da casa, caso você não consiga arcar com seus compromissos, não é isso? Se você agir na sua vida, assim como essas imobiliárias fazem com os inquilinos, querendo que Deus te dê garantia de que o sonho seu vai ser realizado, este sonho não dará certo. Porque Deus não prova ninguém e ninguém pode provar a Deus. Deus, ele não vai ser um patrocinador na sua vida. Deus, ele não vai ser apenas um fiador para a sua vida. Deus é muito mais do que isso. Deus quer habitar com você. Deus quer estar com você. Deus quer viver com você. Ele não somente quer ser um patrocinador dos seus sonhos, quer ser um fiador dos seus sonhos. Deus não vai chegar em você como a imobiliária faz e diz assim, olha, vai lá, aluga, vai lá, tenta. Se não dá certo, eu dou um jeito. Eu arco com o compromisso. Não! Deus, ele não vai se responsabilizar pelos seus atos. Os atos são seus. A responsabilidade é sua. O que Deus te dá é a palavra do próprio Deus, porque ele é fiel à palavra dele. E se você confiar na palavra de Deus, você vai entender que Deus, ele não está te oferecendo migalhas. Que muito mais do que ser um fiador, Deus quer ser alguém que anda com você todos os dias da sua vida. Um pai, um amigo,
um ajudador. Ele não quer ser apenas alguém que te dá garantias. Deus não quer ser apenas alguém que banque os seus sonhos. Deus, ele não quer ser apenas um patrocinador na sua vida. Deus não é uma porta de emergência. Como muitos pensam, vou viver a minha vida. Se der errado, eu entro pela porta de emergência correndo e Deus me socorre. E quando tudo está bem, você não precisa de Deus? Quando tudo está correndo bem, você não precisa orar? Você não precisa buscar? Ou você é daqueles que buscam a Deus apenas quando a situação aperta? Deus quer muito mais do que isso. Sabe o que Deus quer com você? Se realmente você quer seguir a Cristo, igual Jesus diz aqui, olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e me siga. Você sabe o que Deus está falando aqui? Você sabe o que Jesus está falando aqui? Convívio. Essa é a palavra que Deus tem para você nesse dia de hoje. Convívio. Deus quer conviver com você. Deus, ele não é apenas um pai que paga pensão alimentícia e que busca o filho a cada 15 dias para passar um final de semana junto. Deus não é um pai que apenas manda uma mensagem no WhatsApp uma vez por semana dizendo tá tudo bem, filho. Deus não é um pai que aparece apenas na sua festa de aniversário com um presentinho na mão. Deus não é um pai ausente. Deus não é um pai distante. Deus não é um pai que se esconde. Deus é um pai que assume a paternidade sobre sua vida e te vê como filho, e ele quer ter um convívio com você. Deus não é apenas um Deus de final de semana. Deus não é apenas um Deus de quarta-feira. Deus não é apenas um Deus do culto à noite, de domingo à noite. Deus é um Deus para a vida toda, para a vida inteira, para toda a eternidade. Deus, você já parou para pensar nisso? Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez o mar abrir, que fez o fogo cair do céu, que fez maná descer para alimentar os seus filhos, que fez a água brotar da rocha. Deus, esse mesmo Deus é seu Pai. E como Pai, Ele te vê como filho. E você, como filho, quando você olhar para Deus, entenda que você não está olhando apenas para Deus, mas está olhando para o seu Pai. E é isso que Deus quer ter contigo. Não é uma vida de religiosidade, não é uma vida de hipocrisia, não é uma vida de final de semana, não é apenas... Deus, Ele quer ter convívio com você todos os dias, o tempo todo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e assim dia após dia, todos os dias. Nosso Deus é um Deus de convívio. Nosso Deus é um Deus que cura, que liberta, que livra, que salva. Nosso Deus é um Deus que ama de verdade. Esse é Deus, o seu Pai, o nosso Pai. Um Deus que nos protege, que cuida de nós, que tem planos sobre a nossa vida.